boa tarde. O nosso grupo é composto por Ana Cecília, Raquel Ruama e Iraci Onara. E o tema que nós iremos abordar é o perfil da enfermagem no Brasil. Todas as informações e os dados que nós iremos citar nesse trabalho, eles foram retirados a partir de informações contidas em uma pesquisa realizada pela Fiocruz em 2013 acerca do perfil da enfermagem. E todos esses dados eles estão disponibilizados no site do COFEM e também em artigos. Bom, iniciando pela identificação socioeconômica, segundo dados da Fiocruz, apenas 13,4% dos enfermeiros pertencem ao sexo masculino, enquanto que 86,2% são do sexo feminino. Isso reforça ainda mais o estereótipo de que a enfermagem é profissão para mulheres, pois desde muitas décadas já existe essa ideia de que o setor saúde é feminino. Porém, ao longo desse tempo, a presença dos homens nessa área tem se mostrado crescente, apesar da porcentagem se manter ainda bem inferior à das mulheres. Com relação à cor e raça, na segunda tabela nós podemos observar que 57,9% dos enfermeiros são brancos, 6,6% pretos, 2,5% amarelos, 31,3% pardos, 0,3% indígenas e 1,4% não responderam. O que nos mostra ainda que existe uma grande diferença nas porcentagens entre brancos, pretos e pardos, e que mesmo somando as porcentagens de pretos e pardos, não é possível ainda atingir a porcentagem de brancos. Com relação aos enfermeiros por local de residência, na região Nordeste, apenas 1,6% deles estão localizados no Rio Grande do Norte, o que diz respeito a 6.490 profissionais. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a formação profissional dos enfermeiros no Brasil. De acordo com o artigo disponibilizado pela Fiocruz, eles dividiram essa formação profissional em 5 fases. A primeira fase, que é a fase inicial, eles denominaram como início da vida profissional, que é a fase inicial do curso, no caso, de graduação, no qual você ainda não sabe direito o que se esperar sobre o curso e sobre as expectativas profissionais. Já a segunda fase, eles denominam como formação profissional, que é quando você passa a entrar, não totalmente, mas começa a ingressar no mercado de trabalho e adquirir qualificações. E essas qualificações são disponibilizadas no Brasil de algumas formas, como especialização em mestrado profissional, mestrado acadêmico, doutorado, pós-graduação, e ainda a gente tem os programas de treinamento de residências, de internos, que são o programa de internos, e assim por diante. E a partir dessa fase, nós temos a terceira fase, denominada como maturidade profissional, que é quando você já está totalmente especializado na sua área, já trabalha, já tem um conhecimento técnico e já está ingressado no mercado de trabalho. A quarta fase é definida como desaceleração profissional, que é o período também que, de certa forma, já tem uma maturidade profissional. Não há muita diferença entre elas, porque você já está ingressado tanto na carreira acadêmica quanto no mercado de trabalho. E a quinta fase eles denominam como aposentadoria, porque apesar de ser meio que o encerramento de um ciclo, você ainda está apto para fazer diversas coisas, como, por exemplo, inovações, pesquisas, palestras, aulas e assim por diante. Além dessas qualificações profissionais, nós também temos as instituições que fornecem essas qualificações. E no gráfico que eles disponibilizam, está
dividido em categoria por instituição, no caso pública, privada, filantrópica, outras e algumas que não fazem parte. Esse gráfico de 35%, 65%, 57% é justamente a quantidade de profissionais que estão inseridos nessas instituições. Bom, e continuando essa linha de raciocínio sobre as especializações que podem ser realizadas, nós também temos modalidades de aprimoramentos, que são basicamente especializações mais descentralizadas. E essas especializações, elas são mais simples e mais acessíveis, como, por exemplo, congressos, seminários, oficinas, estágios em instituições de saúde, grupos de estudo e de pesquisas, visitas técnicas, observações, internet, telesaúde, cursos, leituras de livros e revistas, proeficiências e outras iniciativas que também são disponibilizadas pelo sistema do COFEN. Agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho para o pessoal da enfermagem. De acordo com a pesquisa da Fiocruz, 90,3% dos profissionais estão ativos no momento, contra 5,9% desempregado, 1,9% aposentado, 1,6% afastados temporariamente e apenas 0,2% abandonaram a profissão. E esses dados nos dizem que a enfermagem é uma profissão que está muito ativa no momento, né? Mas por isso eu trouxe outros dados que batem de frente com isso, que são os dados que dizem os motivos das mudanças de profissão, de trabalho dos profissionais formados na área de enfermagem. Os que mais apareceram nessa pesquisa foram a dificuldade de conciliar 2 ou mais empregos, a insatisfação salarial e a insatisfação com o vínculo empregatício. Por quê? A insatisfação salarial, porque como a gente já sabe, o profissional da enfermagem não recebe o que ele merece, o que é digno para ele, e por isso ele muitas vezes tem que conciliar mais de 2 empregos para conseguir se manter, porque com o salário de só um emprego ele não consegue. E aí vem a dificuldade de conciliar 2 ou mais empregos. Também temos a insatisfação com o vínculo empregatício, que muitas vezes o profissional está trabalhando numa área que não era desejo dele, ou que não é o que ele estudou para aquilo. Ele estudou para algo mais e não consegue um emprego naquela vaga. Temos também muita reclamação sobre as condições de trabalho. Então, o que a gente consegue ver com isso? Que apesar de 90,3% estarem ativos, eles não estão satisfeitos com o seu trabalho. Eles não estão trabalhando, recebendo um salário justo, não estão tendo uma condição adequada de trabalho, não estão com um vínculo adequado. E por isso, muitas vezes, eles precisam conciliar vários empregos para conseguir se manter. E é por isso que a gente vai falar agora um pouquinho sobre as condições de trabalho, ou sobre a falta dela. E sobre as condições de trabalho, nós já falamos sobre a insatisfação salarial. Mas nós temos também algumas violências sofridas pelos profissionais da enfermagem. As relatadas foram a institucional, psicológica, física e sexual, sendo a psicológica a maior. Porque muitos dos enfermeiros e enfermeiras sofrem com pressão psicológica dos seus superiores e do seu ambiente de trabalho, que não tem condições adequadas, sempre diminuindo sua condição psicológica até se tornar realmente uma agressão. Também temos dados sobre os preconceitos. Todas as profissões sofrem preconceitos, as minorias sempre sofrem preconceitos. E temos preconceito de gênero, de orientação sexual, racial, sobre o seu peso, necessidade especial. Mas o que se destaca na enfermagem é o preconceito com o gênero, porque apesar das mulheres serem a grande maioria das profissionais, ainda são as que mais sofrem preconceito dentro dessa área. Elas sempre estão sendo diminuídas quando comparadas a um enfermeiro homem.
Então, mesmo sendo maioria, elas ainda são as mais afetadas. Nós ainda somos as mais afetadas. E para finalizar, eu trago as referências usadas nesse trabalho, que é o livro Características Gerais da Enfermagem, o perfil sociodemográfico, e a pesquisa feita pela Fiocruz em 2013. Muito obrigado por assistirem até aqui.